Fala, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Muito bom te ver aqui de novo. No último vídeo nós temos visto a importância de Deus querer que nós saibamos que de fato nós temos esta vida eterna e do desejo de Deus que Ele quer que nós possamos ter a certeza da nossa salvação, certo? E neste vídeo nós ficamos de responder se nós podemos ou não perder esta salvação, perder esta vida que Deus nos dá por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ok? E para começar a pensar nisso, eu gostaria que você lembrasse do que nós temos estudado nos outros vídeos em relação a nós, a nossa situação antes de conhecer esta vida, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida estando vós mortos em nossas ofensas ou delitos e pecados. Então isso quer dizer que a nossa situação espiritual antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo era de uma pessoa realmente morta espiritualmente. Esta era a situação espiritual nossa antes. Mas em João capítulo 5, versículo 24, nós vamos ver que agora o Senhor está falando de quem passa da morte para a vida, passando da morte espiritual para a vida espiritual. E ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, tem a vida eterna. Não que terá futuramente, mas já tem esta vida. E esta vida é uma vida eterna. Já passou da morte para a vida, ok? E apenas pensando nesses dois versículos, pensa no raciocínio que isso nos traz a respeito desta salvação, a respeito desta vida. Como que esta vida poderia ser eterna se eu estava numa situação morta espiritualmente e eu chegar a viver espiritualmente e morrer de novo? Como que esta vida poderia ser eterna? Como que poderia esta vida ser uma vida eterna se eu não permanecesse eternamente vivo espiritualmente? Então repare que é contraditório dizermos que nós podemos, depois de mortos, viver novamente e depois morrer novamente, porque perder esta vida significa voltar à situação de mortos espirituais. Então, isso é dizer que Deus não está falando a verdade a respeito desta vida ser uma vida eterna. Então, só por aí dá pra gente ter uma noção de que esta vida nós não podemos perder. Deus não está falando de uma vida temporária que você pode perder, mas sim de uma vida eterna. E para complementar este pensamento, lembra de João capítulo 11, onde Lázaro morreu e o Senhor Jesus Cristo foi até ali para ressuscitar a Lázaro. E chegando ali, já tinha passado 4 dias, Marta começou a dizer para o Senhor, olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 23, ele começa a dizer, olha, o seu irmão há de ressurgir. Marta estava achando que ele estava falando a respeito do último dia, do fim dos tempos, aonde haverá a ressurreição. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando daquele exato momento. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o Senhor Jesus Cristo estava falando de fato de uma vida física, literal, naquele momento, que ele voltaria realmente a dar a Lázaro. Lázaro estava morto e iria viver novamente fisicamente. Mas o próximo versículo, ele diz, e quem vive, não quem está morto agora, mas quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É a pergunta que ele faz para Marta. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora, pensando a respeito disso que o Senhor Jesus Cristo falou, é claro que ele não estava falando de uma vida física, de que as pessoas que criam nele não iriam morrer fisicamente. Agora ele está falando de uma vida espiritual, desta vida eterna que ele deseja nos dar. Porque muitos dos seus servos, no futuro deste presente momento, alguns dias depois disso, algum tempo depois disso, morreram. Paulo, Pedro, Tiago, João morreram fisicamente. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando de uma vida espiritual. As pessoas que criam nele e realmente passaram desta morte para esta vida, nunca mais morrerão eternamente. Este é o testemunho que o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, nos diz a respeito de perdermos ou não esta vida, de voltarmos a morrer ou não. Não morrerá eternamente. Crês isto?
E ainda para completar este pensamento, é necessário lembrarmos que no mesmo livro, em João capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo está falando agora a respeito das suas ovelhas. Nós sabemos que ele é o bom pastor e aqueles que crê nele, figurativamente são ovelhas dele, porque ele é o bom pastor. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Uma segurança. E ainda uma maior segurança é quando ele continua dizendo: e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ninguém. Dizer que nós perdemos a salvação ou que alguém pode estar na mão do Senhor e não estar é dizer que o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é mentira. Ou dizer que o poder de Deus não é suficiente para guardar as nossas almas. É dizer que alguém poderia abrir as mãos do próprio Deus e nos tirar de lá. É dizer que Deus é fraco, que Deus não é competente o suficiente, não é forte o suficiente para segurar as nossas vidas na mão dele. Isso é uma blasfêmia contra Deus, chega a ser uma blasfêmia contra o próprio Deus. E o Senhor Jesus Cristo diz: olha, o meu Pai é maior do que todos e ninguém, e das mãos de meu Pai ninguém poderá arrebatar. Então é interessante vermos que o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele diz que nada, ninguém pode nos tirar da sua própria mão. E é interessante vermos também que em Filipenses nos diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aquela igreja estava ajudando no progresso do Evangelho, né, em uma obra de poder dar e receber, e poder estar envolvido no trabalho do Senhor. Ele diz isso nesta situação, neste contexto. Mas é interessante vermos o princípio disso, porque Deus ele não começa uma coisa para não terminar. Se ele te fez nascer de novo, se ele te fez ser um bebê espiritual, depois de nascer de novo, ele vai cuidar deste filho que ele colocou no mundo. Deus não é um pai irresponsável. Deus ele vai cuidar deste que agora nasceu de novo, que agora é uma criança espiritual e agora vai estar nas mãos dele. E é interessante ver como isso completa de uma forma muito exata, muito interessante, aquilo que diz em Romanos capítulo 8, onde Paulo está argumentando: olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E alguns versículos depois ele está dizendo: olha, eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Ele também fala a respeito das coisas do presente, das coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele está dizendo: olha, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo. Estou bem certo de que nenhuma destas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus ele nos garante de uma forma muito clara, muito veemente, muito séria, muito forte, de que nós não podemos perder esta salvação, de que nós somos dele. E dizer que nós perdemos esta salvação é dizer que Deus não é suficientemente forte para nos segurar nas mãos dele, ok? Então eu creio que a partir deste momento nós pensamos a respeito desta vida algumas coisas que é capaz de você pensar um pouco a respeito disso, se você deseja ter esta vida ou não. Nós gastamos muitos vídeos para poder falar apenas de uma coisa que Deus deseja que nós possamos saber antes do casamento. Eu espero que todos possam ter compreendido. Talvez você está pensando que o assunto se desfocou, ou pensando que talvez deveria ser falado sobre outro assunto. Mas era exatamente esse o propósito, de fazer com que nós possamos realmente começar a analisar de que ter esta vida eterna é mais importante do que ter alguém para viver com você até que a morte os separe. Porque é até que a morte os separe. Já esta vida eterna é uma vida eterna. Então muitos vídeos foram gravados para poder falar a respeito da importância disso, mostrando que é realmente muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas nos próximos vídeos agora nós vamos poder
agora desenvolver um pouco mais do pensamento, já crendo que você agora tem esta vida eterna, que você tem esta coisa primordial, mais importante do que todas. Nós vamos agora começar a pensar de fato um pouco mais dentro daquilo que talvez você esperava, do que realmente Deus quer que você saiba antes de você conhecer esta pessoa, como Deus quer te preparar, o que Deus quer fazer com você, certo? Mas nós vamos parar este vídeo aqui para não ficar tão longo. E mais uma vez eu pedir a você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Clique em gostei se você acha que este vídeo pode fazer bem para alguém, se você acha que pode ajudar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com essas pessoas também. Não esqueça de ativar o sininho aí para você receber todas as notificações de quando for postado um novo vídeo aqui no canal A Serviço do Rei, certo? Então te espero aí no próximo vídeo, porque agora nós vamos entrar de fato no assunto a respeito do que Deus quer fazer com você, do que Deus quer que você saiba antes do seu casamento, ok? Então te espero aí e até a próxima.